E aí, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos falar das ferramentas de planejamento, Rui. Bom, a primeira que normalmente a gente encontra, principalmente quando discute em sala de aula no curso de administração, são aquelas missão, visão e valores. O trio missão, visão e valores, ele é um recurso muito poderoso para que inicialmente os empreendedores eles consigam planejar negócios diferenciados e atrair colaboradores primeiramente engajados e que eles se orgulhem do seu trabalho. Essa definição é um ponto de partida do planejamento dos novos negócios e deve ser constantemente validado ao longo da existência da empresa, o que a gente sabe que às vezes não acontece. Quantas vezes você chega de cara, se esbarra com aquela missão, visão, valores, acha aquela coisa mais linda do mundo, só que quando você compra um produto, quando você contrata um serviço, vê que boa parte daquela missão, a visão e os valores não são aqueles que estão estampados ali. Normalmente esse trio ele é indicado para organizações que queiram definir a direção estratégica da empresa, da integração das operações, a estratégia da companhia e da motivação principalmente da equipe. É útil porque permite que o empreendedor ele reflita sobre o papel do seu negócio na sociedade e sobre o futuro da sua empresa quando ele é bem organizado. Lembrando que é importante que ele seja visualizado de acordo com o espaço, com o nicho de mercado, com a expansão do tamanho da empresa. E outra ferramenta que nós temos é a análise 360 graus de oportunidade de negócio. Bom, às vezes a cabeça do empreendedor está fervilhante de boas ideias, mas aí às vezes você não sabe ao certo como você vai transformá-las em um negócio lucrativo. E a ferramenta de análise 360 graus ela pode ajudá-lo a verificar se sua ideia é viável ou não. Além disso, ela te faz refletir se o benefício oferecido é claro para o cliente. Lembrando que o cliente ele quer ser bem atendido, ele quer que suas expectativas sejam atendidas, suas demandas reprimidas elas sejam atendidas. E inicialmente se o tamanho do mercado ele é adequado e se a empresa ela tem potencial de lucratividade e rentabilidade, que é o principal. Nenhuma empresa vai entrar no mercado para ter prejuízo, ninguém é louco, né? E inicialmente a análise 360 graus ela é indicada para empreendedores que queiram avaliar, dentre um pacote de ideias, qual delas representa a melhor oportunidade de negócio. Inicialmente ela é útil porque guia o empreendedor em suas reflexões pessoais e análise dos aspectos internos e externos de um negócio. E aí chegamos à análise SWOT, SWOT, também conhecida como matriz fofa, que a gente discute muito em sala de aula. A ideia é que a gente consiga fazer um tipo de análise de levantamento do planejamento estratégico um pouco mais diferenciado, né? Com a ferramenta matriz SWOT, você vai aprofundar o conhecimento a respeito de sua organização e ter uma análise do contexto externo em que seu negócio está inserido. Ela é indicada inicialmente para organizações de todos os portes. Pode ser uma microempresa, pode ser uma empresa de grande porte, médio porte, pode ser um microempreendedor individual. Ela é útil porque proporciona uma análise dos pontos fortes, fracos e as oportunidades e as ameaças de um negócio. Então é importante você ter essa visão panorâmica de todo o processo. Em seguida, o empreendedor pode organizar um plano de ação para inicialmente tentar reduzir os riscos e aumentar as chances de ele ter sucesso na sua empresa. Nós temos aí também na sequência as 5 forças de Porter. Você conhece bem os concorrentes do seu negócio? Essa seria uma pergunta inicial quando a gente fala das 5 forças de Porter. Você sabe inicialmente o que faz melhor do que eles e em que pontos eles se destacam, ou seja, você analisar sua concorrência? Bom, com a ferramenta das 5 forças de Porter, você tem uma reflexão sobre a rivalidade entre seus concorrentes, que é a coisa principal nesse contexto, né? Se os produtos e serviços eles são substituíveis, se você pode barganhar com seus fornecedores e clientes, e aí como definir a entrada de novos players, novos jogadores. As 5 forças de Porter é indicada para organizações de todos os tamanhos também, como no caso da matriz fofa, né, análise SWOT.
que queiram inicialmente analisar um ambiente competitivo em que a organização ela se encontra inserida, e inicialmente também para determinar o melhor posicionamento do negócio diante dos seus concorrentes. Então, a análise da concorrência é o ponto forte das 5 forças de Porter. Inicialmente ela é útil por quê? Porque o empreendedor ele passa a ter uma visão mais abrangente da concorrência e de como pode tirar proveito disso. Lembrando que às vezes não é tão fácil. Para você ser melhor que seu concorrente, você vai ter que analisá-lo, conhecê-lo primeiro para propor medidas de melhoria, oferta de produtos melhores, análise do nível de serviço ofertado ao seu cliente, justamente para atraí-lo e criar uma fidelidade nesse contexto. Nós temos também a matriz BCG. E aí são perguntas interessantes a serem feitas no início, porque você sabe quais dos seus produtos ou serviços oferecidos são os mais rentáveis? Às vezes, não. Quando você planeja uma empresa, é importante que você tenha conhecimento do que você vai ofertar, seja de produto ou serviço, e saber qual é aquele que tem um maior valor agregado, aquele que vai te dar uma margem muito maior. A matriz BCG ela serve para o empreendedor fazer uma análise periódica, visando que melhorar sua oferta de produtos ou serviços existentes e também avaliar o que gera mais caixa, ou seja, melhora o fluxo de caixa, que exige menos esforço para a manutenção. Bom, inicialmente a matriz BCG ela é indicada para empresas estabelecidas e já têm uma carteira de produtos ou serviços oferecidos. Ou seja, um tipo de ferramenta utilizada para algum tipo de empresas que já tem um tempo no mercado, já tem um conhecimento do mercado, já tem um lá, já tem se consolidado. Ela é útil porque é um método eficaz de se analisar o ciclo de vida de um produto, desempenhar uma gestão das marcas, montar planos estratégicos ou até mesmo uma estratégia de vendas, ou seja, melhorar a estratégia de vendas. E outro ponto, inicialmente, quando se trata de micro e pequenas empresas, é a definição de metas e objetivos para as pequenas e médias empresas. A gente tem que analisar que é fundamental definir metas antes de botar a mão na massa. Para o quê? Para tentar garantir que os esforços de crescimento estejam alinhados às estratégias da empresa. Não é porque uma empresa é pequena que ela não precisa ter estratégia. Não é porque uma empresa é pequena que ela não precisa ter um bom planejamento. Não é porque uma empresa é pequena que ela não precisa conhecer os seus produtos, conhecer sua carteira de produtos, sua carteira de clientes. É importante porque quando a gente pensa numa micro e pequena empresa, o esforço, às vezes, ele é muito maior por conta da concorrência. Então é importante que sejam estabelecidas metas diárias, metas semanais, metas quinzenais, metas ao final do mês que sejam capazes de fazer com que você consiga subsidiar todas as atividades, tenha uma ideia do percentual de vendas, a quantidade de dinheiro, do fluxo de caixa que é necessário para que você consiga fazer com que sua empresa ela sobreviva. E é importante que estabelecer metas não significa implementar uma gestão de estratégia com disciplina militar, mas que tenha firmeza, riqueza, para que você consiga colher os frutos lá na frente. É muito importante que uma empresa pequena ela consiga se consolidar ao tempo, mesmo sabendo que temos dois percentuais diferentes. E além dos percentuais, a questão do perfil diferenciado dos micro e pequenos empreendedores. Muitos desses empreendedores, nós sabemos que eles entram no mercado, às vezes por uma questão mais de necessidade do que de oportunidade. No momento desse que a gente vive hoje de pandemia, muitos estão saindo do mercado e estão tentando voltar. Alguns pela questão da necessidade e outros pela questão da oportunidade. Mas no contexto, talvez a maioria da volta seja mais pela questão da necessidade, pelo fato de terem perdido seu emprego durante o longo desse período de pandemia.